Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é mais um dia de estudo da Palavra do Senhor, dando prosseguimento aos estudos da revista Palavra e Vida, chegamos à lição de número 13. Tema da lição, a certeza do amanhã. Texto bíblico, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado por vós, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O profeta Jeremias, ele profetizou no reino de Judá, bem no momento do cativeiro babilônico. E essa carta ele está trazendo ao rei, está trazendo ao povo da parte do Senhor, dizendo: olha, o cativeiro ainda vai durar mais um pouco, mas nem por isso vocês devem se diminuir, mas nem por isso vocês devem ficar aí parados sem fazer alguma coisa. O cativeiro ainda vai durar, a dificuldade ainda vai perdurar, mas nem por isso é motivo da gente perder as esperanças e nos diminuirmos e perdermos a certeza do nosso amanhã. Essa era a carta, a mensagem do profeta Jeremias para aquele povo daquela época. E assim é hoje, a certeza do amanhã, do tempo em que nós estamos passando, esse tempo de coronavírus, de pandemia. Diz assim o autor da lição: tempos de restrições são sempre inquietantes, cheios de especulações e muitas novidades. Por outro lado, também podem ser vistos como preciosas oportunidades para vivermos muitas coisas, concertos, tomadas de atitude ou permanecermos céticos e revoltados. Toda crise também gera a oportunidade, que nós possamos aproveitar as oportunidades. O povo de Israel, no contexto do capítulo 29, diz o autor do livro de Jeremias, deixou de honrar ao Deus Todo-Poderoso e a sua palavra, menosprezou a palavra do Eterno na voz dos seus profetas, serviu e adorou a falsos profetas, prostituiu a fé e por isso a disciplina do Senhor veio em forma de cativeiro. E o profeta Jeremias vem informar ao povo que aquela dominação estrangeira, aquele cativeiro e humilhação internacional ainda ia perdurar mais um tempo. Mas nem por isso era momento deles perderem as esperanças. E o autor continua: em meio a toda essa desolação, apesar do povo ter abandonado a Deus, ele, ou seja, o Senhor Deus, não abandonou o seu povo. Por isso, uma vez mais, ele lhe estende a mão. O Senhor revela seus propósitos através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias. Todo sofrimento vai passar. Todo sofrimento vai passar. Existe um amanhã garantido por Deus,
garantido pela vontade e a bondade do Senhor, é o alvorecer da esperança. Mas enquanto o dia da vitória não chega, algumas atitudes precisavam ser tomadas. O conteúdo da carta que o povo recebeu na Babilônia desafiava-os à certeza do amanhã. A certeza do amanhã. Número 1. Certeza que motiva investimentos no presente. Está lá no versículo 4 ao versículo 7. Vamos ler? Do versículo 4 ao versículo 7. Jeremias 29, de 4 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali. Não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Certeza que motiva investimento no presente. Você tem essa certeza? Você tem feito investimentos nesse presente, apesar do momento que estamos passando de pandemia, momento de isolamento social, esse momento terrível na história da igreja? Quais são os investimentos que você tem feito na sua vida espiritual? Quais são os investimentos que eu posso fazer na minha vida espiritual enquanto a normalidade não retorna? Você tem feito isso? Você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode ler a palavra do Senhor, você pode se concentrar em visitar pessoas. Independente das situações, diz o autor da lição, situações de vidas, não podemos perder o trem do futuro. O desafio de ontem do povo de Deus e hoje, do povo de Deus hoje, é focar além dos problemas, investir no presente e confiar verdadeiramente no Senhor. Como diz o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O povo precisava reagir, e nós também precisamos reagir. O povo precisava construir a partir da sua realidade. E nós também precisamos construir a partir da nossa realidade. Construir as bases do futuro que são reveladas por Deus na sua palavra. O profeta Jeremias fala do seu povo que estava exilado, vivendo as durezas do cativeiro e marcado por revolta e ausência de expectativa. E nós, hoje, somos um povo marcado pela incerteza, por não sabermos o contexto desse problema todo. E aí, nós precisamos investir no futuro, nós precisamos reagir, construir as bases da nossa realidade a partir do que temos, porque a garantia é a palavra do Senhor, a garantia do futuro é a palavra de Deus nos dá. Continuando, o povo deveria reagir com normalidade. Aquela agora era a realidade deles. E também é a nossa realidade hoje. Um novo dia iria raiar, mas enquanto não acontecia, era preciso viver. O que isso significa no momento? O que significa viver para você nesse momento? A resposta está em Jeremias, capítulo 29, de 5 a 7. Plantai videira, edificai casas. Viva. Jeremias ali incentivava as pessoas a se casarem, a darem suas filhas a casamento, seus filhos a casamento, ou seja, se multiplicar. Tudo isso se resume numa só palavra: não vos diminuais, não se diminua. E a minha palavra para você é: não se deixe amedrontar, não se deixe se diminuir, que as aflições do tempo presente não venham cegar a sua vista das promessas que Deus tem para você. Que as aflições desse tempo presente não venham impedir que você faça um investimento nesse tempo presente para o teu futuro. Conselhos preciosos para o povo, para o agir, como se estivesse
Agir não como se estivesse arruinado, mas que tudo era uma questão de tempo. E assim é hoje também. Na nossa realidade, tudo é uma questão de tempo. O povo conheceria o poder restaurador de Deus, que utiliza o resultado de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por Ele segundo o seu propósito. E o investimento continua. E o investimento continua. Precisava também se entender o plano espiritual. E é preciso entender o plano espiritual de Deus para esse tempo, pois somos chamados para esse tempo. É para esse tempo que nós fomos chamados. Tempos de pandemia, tempo de isolamento social. Deus chamou cada um de nós para esse tempo. E eu gosto sempre de repetir aquele versículo de Esther, capítulo 4, versículo 14, quando diz: para este tempo, quem sabe se não foi para um tempo como esse que você chegou a esse lugar? Quem sabe, meu irmão? Deus te chamou para esse tempo. É para esse tempo que nós fomos chamados. E não seria possível ter um amanhã diferente se ainda continuassem como pessoas presas ao passado. Não seria possível eles partirem para um futuro se eles continuassem presos à escravidão, com a mente presa na escravidão. Número 2. Certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagens falidas. O autor aqui chama de mensagens falidas, mensagens enganosas, mensagens de engano. O autor chama de mensagens falidas. Por que o autor está dizendo isso? Porque já era difícil para Jeremias profetizar a esperança no cativeiro. Mas como você vê lá no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 3, surge um profeta chamado Ananias. E esse profeta profetiza dizendo: olha, Deus disse, eu vou quebrar esse jugo e dentro de 2 anos eu vou levar todo o povo de volta para Jerusalém. E tudo que Nabucodonosor tirou de vocês eu vou devolver. Essa era a profecia que surgiu naquele momento. Enquanto Jeremias pregava uma esperança que deveria ser a partir do que estava ali, e que o cativeiro ainda iria durar 70 anos, surge então a mensagem falida, a mensagem fácil, a profecia de que vai estar tudo bem, a profecia da esperança enganosa, dizendo que o cativeiro só iria durar 2 anos. Quando Jeremias profetizou que Jerusalém seria devastada e o povo levado cativo pelo exército babilônico, as reações agressivas contrárias ao profeta foram imediatas. Nesse tempo, vários impostores se levantaram com mensagens atraentes ao povo, e um deles foi Ananias, que eu citei, dizendo que não era bem assim, conforme dito profético. A mensagem do falso profeta parece ser verdadeira, mas não é. A mensagem do falso profeta é atraente, é agradável, é cheia de aparente esperança, mas não passa de cilada, veneno para a alma e deformação para a fé. Foi por isso que o Senhor preveniu o seu povo quanto ao perigo das coisas fáceis, por parte de alguns que se levantaram para contrapor a vontade de Deus anunciado pelo profeta. Quanto a esse, a recomendação foi: não deis ouvidos. Há também aqueles que trazem uma mensagem de medo, uma mensagem de terror, querendo aterrorizar o povo, querendo prender o povo debaixo de um jugo. Quanto a esses, o Senhor diz: não deis ouvidos. Esses são profetas falidos, profetas que trazem mensagens enganosas, mensagens falhas. Esses são aqueles que pregam mensagens que não vão para frente, porque a mensagem do Senhor é uma mensagem de esperança. A mensagem que sai do coração de Deus é uma mensagem de esperança, ainda que às vezes nos pareça dura aos nossos olhos. Mas a mensagem do Senhor, ela sempre vai trazer uma esperança. Sempre vai trazer uma esperança. E o autor fala que para não ser enganado ou devorado pelos lobos vestidos de ovelhas,
Mateus 7, versículo 15, e pelos contadores de sonhos, mensageiros irresponsáveis. E em todos os tempos, para quem crê na intervenção divina, tem a certeza do amanhã. Só existe uma fórmula para se proteger desses tais: conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, estar firme nela, arraigado na palavra do Senhor, para que não sejamos levados tanto pela mensagem fácil, como pela mensagem de terror, de medo, de espantar o povo de Deus, de colocar o povo de Deus debaixo de um jugo, debaixo de uma coisa terrível. A mensagem de Deus é a mensagem de esperança. E a mensagem desse domingo de manhã, a mensagem dessa escola bíblica dominical é: há um amanhã, a certeza do amanhã. Assim sendo, permaneçamos firmes na lealdade ao Senhor e à sua palavra. Mesmo que a palavra do Senhor nos pareça dura, Ele sabe o que diz e por que diz. Verdadeiramente, Ele sabe aquilo que precisamos ouvir. Número 3. Certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus da promessa. Jeremias 29, versículo 10 e versículo 11. Vamos ler? Vamos ver se eu consigo lá em cima, Jeremias 29, versículo 10 e versículo 11. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Veja bem, Jeremias profetizou que o cativeiro ia durar 70 anos. E eu vou botar aqui um gráfico, para que você veja que a profecia do profeta Jeremias se cumpriu exatamente como ele falou. Vou botar aqui em cima. O cativeiro de Israel se iniciou com o cerco de Jerusalém. Começou em 606 a.C. e foi concluído em 536. 606 menos 536 igual a 70 anos. Certeza que conscientiza de nos firmarmos na promessa. Versículo 10 e versículo 11, já lemos. Deus garantiu ao seu povo que o conduziria ao retorno à sua terra. Seria maravilhoso e consolador poder viver o amanhã sob um novo olhar. A guerra absorvida pela paz, a tristeza sendo suplantada pela alegria do Senhor. A terra estranha substituída pela terra de origem e as noites sombrias pela aurora de um novo dia. Podemos crer nesse Deus de promessas e crer nas promessas de Deus, pois Ele cumpriu, cumpre e cumprirá cada uma delas. Sabemos que naquele momento de dor e de vergonha, cada um do povo é levado a pensar muitas coisas, e nós o somos também. Uns ouviam os falsos profetas, outros não queriam ouvir nada, mas havia também aqueles que necessitavam ouvir a boa palavra. E assim está acontecendo conosco hoje também. É preciso que se levantem os profetas da esperança. É preciso que se levantem aqueles que têm a certeza do amanhã, para que se possa ser feito investimentos no hoje, para que o povo não se possa se diminuir, para que possa se levantar a certeza que as promessas do Senhor, elas irão se cumprir. O Senhor estaria atento aos lamentos do seu povo e velaria sobre a sua palavra para cumpri-la. Aqueles que edificam suas vidas, firmados nas promessas do Senhor, nunca terão os seus sonhos frustrados. Deus vê a angústia do seu povo? Sim. Deus vê a angústia do seu povo hoje? Sim. Estamos certos que sim. Mas o objetivo era disciplinar e não destruir. E o objetivo de Deus não é nos destruir. O objetivo de Deus é nos fazer aprender. Deus está nos fazendo aprender. Deus está ensinando a igreja. Deus está ensinando o povo dele a ser povo de Deus, independente do lugar em que se reúna. Só quem ama é capaz de te disciplinar. Deus assim diz ao seu povo. Quando os 70 anos da Babilônia passarem,
eu mostrarei que me interesso por vocês, e cumprirei a minha promessa de levá-los de volta à pátria. E assim será. Quando esse tempo de pandemia passar, nós iremos nos congregar de novo, estaremos juntos de novo. E queira Deus que não se perca ninguém. Queira Deus que não se perca nenhum sequer. Queira Deus que estejamos todos com a mesma intenção, com o mesmo amor, com a mesma intensidade de louvar ao Senhor. Não somos tão diferentes do povo do Senhor no passado, diz o autor da lição. Também temos pecado, andando nos caminhos tortuosos e algumas vezes até distantes do Senhor. É certo que também fomos disciplinados por Ele, mas temos a certeza de que somos filhos, e como tais, somos herdeiros de suas promessas. Quem viveu e sobreviveu à Babilônia pôde ver a promessa cumprida. Oh, glória a Deus, aleluia! Quando em nossa vida tudo permanecer impossível, lembremos-nos da promessa do Senhor, pois Ele diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, diz o profeta Jeremias, sou eu, o Senhor, que está falando. É Deus que conhece o nosso futuro. O nosso futuro não está em lugar nenhum a não ser nas mãos do Senhor, revelado pela palavra dele. E é aqui que nós precisamos firmar a nossa certeza, a nossa esperança. Para pensar e agir em tempos de restrições, o melhor caminho é revisar as práticas de vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor. Quem sabe até voltar ao primeiro amor. O momento está difícil. Não desanime. Não se deixe levar por mensagens falidas e nem mensagens que venham amedrontar. Nem se esconda da vida. Viva a normalidade e procure retirar o melhor de cada situação. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Mas até para vivermos os dias de bonança, é preciso ânimo, força, fé, a fim de reconstruirmos os muros caídos, o templo destruído, edificar casas, arar, semear e plantar a terra para novas colheitas. Isso é a certeza do amanhã que nós temos hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Essa foi a última lição desse trimestre. Que Deus possa ter te abençoado rica e poderosamente. Fique com Deus. Um grande beijo no coração e até a próxima.